Meus irmãos, Hebreus capítulo 7. César, se você puder desligar aqui o número 3, por favor, que senão fica voando as folhas da Bíblia. Hebreus capítulo 7, nós lemos do 1 a 10 no início do culto, e agora nós leremos do versículo 11 até o 28. Vocês acharam, meus irmãos, Hebreus capítulo 7? Eu sei que está calor, mas fica durante a exposição bíblica, que hoje nós não vamos demorar não. Hebreus capítulo 7, versículo 11, assim diz a palavra de Deus: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. 28. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque essa palavra nos mostra que o Senhor está intercedendo por nós agora nos céus. Então interceda, Jesus, abrindo o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, o Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Meus irmãos, sempre a gente costuma comparar nos ofícios, a gente gosta de falar quem é o melhor de todos os tempos. Por exemplo, quem é o melhor cantor de todos os tempos? Quem é o melhor ator de todos os tempos? Quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? A gente sempre fala isso, né? Igual agora o Neymar, ele foi sexta-feira, né? Ele se tornou recordista, ele superou Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira. Eu falo que o Neymar, após Pelé, é o maior jogador de todos os tempos. O povo quase me bate quando eu falo isso. E é interessante que quando a gente fala ele é o maior de todos os tempos, a gente fala ele é um rei, né? Pelé é chamado de quê? O rei do futebol.
Michael Jackson era o rei do pop, né? A gente tem essa mania de pensar assim, de considerar em alguém em cada ofício quem é o melhor de todos os tempos, quem é o melhor presidente de todos os tempos. A gente sempre pensa isso. E hoje nós vamos ver um texto que vai nos falar qual é o melhor sacerdote de todos os tempos. E a semelhança, quando a gente fala ele é o melhor, a gente fala ele é o rei do pop, ou ele é o rei do futebol. Então o melhor sacerdote de todos os tempos, ele é o rei dos sacerdotes. Você já está claro para você que ele é Jesus, não é verdade? Porque, meus irmãos, esse texto vai nos mostrar que Cristo, ele é o melhor sacerdote de todos os tempos. Por uma coisa bem simples, 2 motivos. Porque ele é perfeito e porque ele é eterno. Repito, Cristo é o melhor sacerdote de todos os tempos. Ele é o rei sacerdote, porque ele é perfeito e porque ele é eterno. Glória a Deus. O que é um sacerdote? Sacerdote, ele passou a existir essa função, esse ofício, por causa do pecado. Por causa do pecado, o homem se tornou incapaz de chegar até Deus, de se relacionar com Deus. E daí Deus instituiu os sacerdotes para que alguém precisava mediar a nossa relação com Deus. Alguém tinha que ser um mediador entre nós e Deus. Porque sozinhos, por causa do nosso pecado, a gente não conseguia isso. Porque Deus, meus irmãos, Ele quis manter a comunhão conosco. Então por isso Deus instituiu o sacerdócio levítico. O que eram os levitas? Levitas era uma das tribos, eram 12 tribos, e uma das tribos, Deus falou, esses homens vão ser consagrados para o serviço no templo, eles vão ser sacerdotes. E na carta dos Hebreus, o Espírito Santo está nos ensinando, a gente já está no capítulo 7, a gente começou desde o capítulo 1, uns 2 meses atrás, o Espírito Santo está nos ensinando que Jesus e o cristianismo é superior a qualquer coisa. Jesus é superior ao judaísmo, Jesus é superior a qualquer coisa que nós podemos ter. Não há nada comparado com o Senhor Jesus, não há nada comparado àquilo que Deus propõe para nós, através de Jesus na nova aliança. Porque os judeus convertidos, a carta aos Hebreus eram os judeus, eles estavam tentados a deixar o cristianismo e voltar para os rudimentos da velha aliança. Eles estavam tentados a deixar Jesus como seu sacerdote e voltar a ter os levitas como seus sacerdotes. Então o Espírito Santo vai nos mostrar, durante todo esse livro, Jesus é superior. Jesus é superior aos anjos, Ele é superior a Josué, Ele é superior a Moisés. Jesus é superior a tudo. Ele é o melhor sacerdote de todos os tempos. E a semana passada nós vimos que nós podemos confiar em Jesus como nosso sumo sacerdote. Qual que foi o tema da semana passada? Quem lembra? Ele é a âncora da nossa alma. E daí no capítulo 6, versículo 20, começa a falar que Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E daí o capítulo 7 todinho, o Espírito Santo vai nos falar por que Jesus é um sumo sacerdote superior. Então no capítulo 7, o escritor bíblico ele compara os levitas com Jesus. Ele faz essa comparação para deixar claro para os hebreus e para deixar claro para nós hoje que Jesus é superior aos levitas. Que deixar a igreja, deixar Jesus é infinitamente inferior. Traduzindo para nós aqui, deixar Jesus, deixar a igreja para buscar segurança numa outra coisa é uma tolice. Porque não há nada que Deus propõe para nós que Jesus não supra na nossa vida e na nossa alma. Vamos falar então dos levitas para a gente poder comparar o sacerdócio levítico. Os levitas, como eu falei, era uma tribo que o trabalho deles era esse. O homem com 25 anos, ele deixava todo o seu trabalho e ele trabalhava totalmente no templo. O trabalho dos levitas, a gente pensa que era só tocar, né?
Não, isso era quando dava tempo. Os levitas, eles sacrificavam os animais para perdoar o pecado do povo. Eles cuidavam do templo. Os levitas eram sacerdotes. Então tocar era talvez quando dava tempo. Não era esse o grande ofício dos levitas, não. O maior trabalho deles era matar os bichinhos e aspergir o sangue deles sobre os pecadores. Mas vai dizer, meus irmãos, que os levitas eram imperfeitos. Olha o versículo 11. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Então vai dizer que eles eram imperfeitos, porque eram homens falhos. No versículo 18 fala que eles eram cheios de fraquezas e o seu trabalho era de alguma maneira inútil. Por quê? Porque no versículo 27 fala que eles tinham que oferecer sacrifícios todo dia. Por quê, irmãos? Por que todo dia? Porque todo dia o povo pecava. Então era um trabalho instituído por Deus, sim, mas era um trabalho imperfeito, porque era feito por homens imperfeitos. O sacrifício que eles faziam para perdão de pecados não era um sacrifício eficaz de fato, porque todo dia eles tinham que oferecer sacrifício. Mas é interessante também que diz que eles tinham que oferecer sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados, porque eles também eram pecadores. Então, para que ele entrasse na presença de Deus para representar o povo, para que ele entrasse no santuário, ele tinha que primeiro oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque ele também era um pecador. Então eram sacerdotes de Deus, mas eles não tinham poder de fato para perdoar pecados. Meus irmãos, aqui vai dizer que eles eram sacerdotes sem juramento, embora tinham a promessa de Deus. A semana passada nós vimos isso, a diferença de Deus prometer, mas quando ele jura, ele está enfatizando a sua palavra. Eram sacerdotes sem esse juramento de Deus. E no versículo 19 vai dizer que o seu serviço, na verdade, não aperfeiçoava os pecadores. Ou seja, o trabalho que eles faziam era um trabalho que é necessário, que Deus instituiu, mas não transformava a vida das pessoas, porque era um trabalho de acordo com a lei, e a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Quando a gente olha a lei de Deus, ela não tem poder para transformar a nossa vida, porque a lei de Deus, quando nós olhamos para ela, ela nos acusa, não é mesmo? Quando a gente olha os mandamentos de Deus, se a gente colocar os mandamentos de Deus como se fosse um espelho, nós olhamos que nós somos pecadores. Então a lei por si só não tem poder para transformar a nossa vida. Eles e nós precisávamos de um sacerdócio melhor. Então os levitas, meus irmãos, eram como se fosse a sombra que Deus perdoaria de forma eficaz um dia o seu povo. Eles eram a sombra onde Cristo é a realidade. Então quando Abraão encontra com Melquisedeque, ele encontra um sacerdócio superior, porque Melquisedeque, ele de alguma maneira apontava para Cristo, porque ele era rei de justiça, rei de paz, e ele era também sacerdote. Então o trabalho dos levitas, para que existia isso? Era Deus mostrando a necessidade de perdão, era Deus mostrando a necessidade de que homens intermediassem a relação do povo com Ele, era Deus mostrando a necessidade de um sacrifício, que um sangue inocente seria derramado para perdão de pecados. Algumas coisas importantes para a gente falar sobre os levitas. Eles não existem mais, meus irmãos. A gente tem costume de chamar a equipe de louvor de levitas. Eles não são levitas, porque ninguém veio matar um bichinho aqui hoje pelos nossos pecados, não é mesmo?
Eles não vieram aqui hoje lavar a igreja, eles não são levitas. Eles são ministros de louvor. Não existe mais levitas. Não chame pessoas que participam do louvor de levitas. E aqui nós vemos também, meus irmãos, que qualquer rito, qualquer ritual ou qualquer pessoa é incapaz de me levar diante de Deus. Qualquer rito, qualquer promessa que você fizer, qualquer pessoa pecadora também é incapaz de me levar até Deus. Nenhum padre, nenhum pastor, o Papa, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Maria, mãe de Jesus, todos são incapazes de me levar e me dar o perdão perante Deus. Não tem nenhum homem que pode fazer isso por mim, nenhuma mulher, mesmo os mais fiéis na Bíblia. E aqui nós vemos, meus irmãos, que não há nada mais superior do que Cristo nos propõe na nova aliança na igreja. Não tem nada mais que seja eficaz para nós no judaísmo ou em Israel. A gente gosta de sacralizar Israel, não é mesmo? Por exemplo, se a pessoa batizou aqui com a água da nossa caixa aqui, mas se ela batizou no Rio Jordão, batizei no Rio Jordão. Sabe qual é a diferença disso? Nenhuma. Já viu quando as pessoas querem espiritualizar mais o culto e, para, entre aspas, atrair a presença de Deus, tocam um shofar? Já viram isso? Ou o pregador quer se mostrar mais espiritual e ele coloca um talit, aquela roupa dos judeus. Igrejas que levam a sério as festas judaicas e comemoram as festas judaicas, igrejas que trazem para o altar a arca da aliança, igrejas que colocam um candelabro aqui, a bandeira de Israel. Não, meus irmãos, não há nada no sacerdócio levítico, não há nada em Israel que é superior àquilo que Deus propõe para nós através do Senhor Jesus Cristo. Tudo disso é sincretismo religioso. Mas então vamos ver aqui por que Jesus é melhor, meus irmãos. Por que Jesus é superior? Porque ele recebeu um juramento do próprio Deus Pai que ele seria sacerdote para sempre. Olha o versículo 21. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Ele recebeu, Jesus, o Filho de Deus, o juramento do seu próprio Pai, que ele seria sacerdote para sempre. Então, quando Abraão encontra com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele encontra uma tipologia de Cristo. Então, por isso que mesmo Jesus não vindo da ordem dos levitas, Jesus não era descendente dos levitas. Jesus, ele nasceu numa família que era da tribo de Judá. Jesus é superior aos levitas, porque ele veio de uma ordem que existe antes dos levitas. Jesus, ele é anterior ao seu sacerdócio à própria lei. Então por isso que fala que Melquisedeque, aquele que Abraão entrega dízimos, ele era sem genealogia, ele era sem princípio, sem fim, porque ele apontava para o sacerdócio de Jesus Cristo. Porque Jesus é esse que é sem princípio e sem fim. Ele é o próprio Filho de Deus. Então Jesus é superior, porque a sua ordem sacerdotal é uma ordem eterna. A ordem dele é superior às dos levitas. E o seu sacerdócio, o seu trabalho como nosso sumo sacerdote, ele é para sempre. O dos levitas, quando um levita morria, tinha que trazer outro. Então era imperfeito o trabalho deles. Mas Jesus não. Jesus, quando ele morre, ele ressuscita. Ele, diferentemente dos levitas, ele é um sacerdote para sempre, porque ele não morre mais, porque ele não está preso, ele está diante de Deus Pai,
Ele é eterno. Agora, talvez o mais importante para nós hoje é que o sacerdócio de Jesus é melhor do que os levitas, superior, porque diferente dos levitas, Jesus, ele foi o único homem nessa terra que nunca pecou. O versículo 26 fala que ele é santo, que ele é inculpável, que ele não tem nenhuma mácula, que ele é separado dos pecadores e ele é exaltado acima nos céus. Quando fala que ele não tem nenhuma mácula, meus irmãos, o cordeiro que era sacrificado para perdão de pecados, cordeiro da Páscoa, você vai lembrar que ele tinha que ser um cordeiro sem nenhum defeito, tinha que ser um cordeiro macho sem nenhum defeito, perfeitinho. Então Jesus, quando ele aparece na terra, que ele se encarna como homem, quando João Batista olha para ele, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, diferente dos levitas, ele não tem que oferecer sacrifício pelos seus pecados, porque ele não tem pecado. Ou seja, além dele ser superior porque ele é eterno, ele não morre, ele é superior porque ele não tem pecado. Tem outra coisa ainda. Jesus vai dizer aqui no versículo que nós lemos, que ele não oferece um animal pelos nossos pecados. Ele oferece o quê? Ele oferece a si mesmo. Como Cordeiro de Deus, ele se oferece pelo perdão dos nossos pecados. Por isso que toda a ira de Deus foi satisfeita em Jesus, porque um homem perfeito derramou seu sangue inocente pelos nossos pecados. Jesus ofereceu a si mesmo por nós, meus irmãos. Ele é o perfeito sacerdote. Ele é melhor que os levitas. E no final do capítulo 7, a última frase do versículo 28 fecha a questão. Vai dizer que o Filho é perfeito para sempre. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo, ele é a perfeita provisão de Deus para um pecador como eu. Jesus é a perfeita provisão de Deus para um pecador como eu. Que qualquer sacerdócio humano era impossível de satisfazer o que Deus requeria de mim. Jesus satisfaz toda a ira de Deus naquela cruz do Calvário. Toda a justiça de Deus é satisfeita em Jesus, porque ele foi o único homem sem pecado, sem mancha, inculpável. O apóstolo Pedro fala que nunca teve um dolo na sua boca, diferente de nós. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus é um sacerdote, o melhor de todos os tempos, porque vai dizer no versículo 22 que ele é o fiador de superior aliança. O que é um fiador? Quem aqui já precisou de um fiador? Só eu, irmãos? É um negócio difícil, né? Tanto que a Bíblia vai nos falar que não é bom que você seja fiador, porque você assume a responsabilidade daquele que você está assinando por ele, não é não, Edson? E é muito perigoso. Você pode perder inclusive seus bens, sabia? Tanto que a Bíblia não nos aconselha não ser um fiador. Tem que ser alguém que a gente tem muita confiança e ainda faz contrariado, não é mesmo? Mas por que a Bíblia, meus irmãos, versículo 22 fala que Jesus é o nosso fiador da nossa aliança com Deus? Porque Deus sabe que nós somos fracos, pecadores, e nós quebramos a nossa aliança com Deus, nós quebramos os nossos votos com Deus, nós não conseguimos manter a nossa fidelidade do início ao fim, nós quebramos a aliança com Deus. Por isso que Jesus, eu falei que ele é a provisão perfeita para um pecador como eu, porque quando eu quebro a aliança, quando eu falho, quando eu peco contra o meu Deus, Jesus ele entra como o meu fiador.
Ele entra como meu advogado, Ele entra como aquele que paga a dívida que era minha e sua. Estão entendendo por que Jesus é o melhor sacerdote de todos os tempos? Ele é a provisão perfeita para que nós possamos ter relação restaurada com Deus. Meus irmãos, por causa de Jesus, nós podemos, inclusive, a Bíblia fala, ter paz com Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, temos paz com Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter a nossa relação com Deus totalmente restaurada por meio de Jesus Cristo como nosso sacerdote. Que notícia maravilhosa do Evangelho, que você pode ter paz com Deus. Vai dizer, meus irmãos, que Jesus fez isso de uma vez por todas. Se você ver comigo, o versículo 27 vai falar isso. Acompanhe comigo a leitura. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, Jesus se ofereceu naquela cruz do Calvário de uma vez por todas. Por isso que quando Jesus, uma das últimas palavras dele na cruz foi tetelestai, que significa está consumado, ou seja, está pago. Nós não temos que repetir algum sacrifício. Não há nada que eu possa me sacrificar para que Deus me perdoe. Deus me perdoa por meio da fé no sacrifício sacerdotal de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu tenho que ensinar vocês que a missa católica é um erro, porque na missa católica, todos os domingos, eles estão oferecendo Jesus como uma vítima novamente para a expiação dos nossos pecados. Todo domingo, a missa é uma repetição do sacrifício de Jesus. Isso é um erro, porque Jesus, a Bíblia está falando que Ele ofereceu a si mesmo uma vez por todas, por todos os nossos pecados. Não precisa repetir esse sacrifício, e não tem como repetir esse sacrifício. Tanto que nós vimos que aqueles que apostatam da fé, que deixam Jesus, não tem como a renovação do seu arrependimento, porque não tem como Jesus morrer novamente pelos nossos pecados. Ele já fez isso. Meus irmãos, então isso que Jesus fez por nós como sumo sacerdote. Mas ainda há outro papel que o sacerdote fazia, além de oferecer sacrifício pelo pecado do povo. O outro papel, o sacerdote entrava na presença de Deus para interceder pelo povo. Lembra no Salmo 133, que fala que o óleo desce pela barba de Arão e cai aonde tinha o nome das 12 tribos, das famílias. Ou seja, o sacerdote entrava na presença de Deus para rogar a bênção de Deus para as 12 tribos, para o povo de Deus. Então, um dos papéis do sacerdote era interceder pelo povo. E esse texto, meus irmãos, ainda fala o que Jesus pode e faz por nós todo dia como nosso sacerdote. Olha o versículo 27. Desculpa, o 25. Versículo 25 diz o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus faz agora diante do trono de Deus, aonde ele entrou como sumo sacerdote? Diz que Jesus intercede pelo seu povo. Jesus roga as bênçãos de Deus pelo seu povo. Ele continua intercedendo por nós. Diante disso, você sabia que Jesus orou por você hoje? Já pensou nisso? Jesus intercedeu por você hoje. E sabe o que vai acontecer amanhã?
Antes de você sair para trabalhar, amanhã nos seus desafios do dia, Jesus vai interceder pelo seu povo amanhã. Jesus vai orar por você amanhã. Eu, como pastor, às vezes eu não lembro de orar por todas as famílias durante a semana. Às vezes eu venho para cá, vou orando para aquelas que eu lembro. Jesus é o nosso pastor. E Ele intercede, Ele vive para interceder pelo seu povo. E por isso, meus irmãos, o versículo 25 fala que Ele pode salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus por meio dEle. Jesus não pode nos salvar pela metade. Diz que Ele é poderoso para salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus. Porque Ele não é fraco como os levitas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o sumo sacerdote. Mas ainda há outra coisa que Jesus, como sacerdote, pode fazer por nós. Volta para o capítulo 4 de Hebreus agora. Capítulo 4. Olha o versículo 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Porque Ele viveu como nós, como um homem, Jesus conhece as nossas fraquezas, mas diferente da gente sem pecado. E diz que Jesus, como nosso sumo sacerdote, Ele pode nos socorrer nas nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas. Há algum sacerdote melhor do que Jesus? Ele é o melhor de todos os tempos. Por isso Ele é o Rei sacerdote. Meus irmãos, Jesus pode salvar totalmente você, não você pela metade. Todo aquele que quer se aproximar de Deus e entrega a sua vida para Jesus, a sua vida estará nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você pode se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele é a provisão de Deus para que nós podemos ter relação restaurada com Deus. Nós podemos nos aproximar da mais íntima relação com Deus. Há mais de Deus para a gente usufruir, há mais da intimidade de Deus para nós, há mais da revelação dEle para nós, porque Ele pode nos levar, Jesus, até o Santo dos Santos, até a presença de Deus. Então, meus irmãos, também ciente disso que nós aprendemos hoje, talvez você está ansioso, angustiado, talvez você tenha coisas para resolver esse mês, setembro, esse ano, talvez o seu coração está aflito. Saiba que Jesus, Ele vai interceder por cada um do seu povo, porque Ele está diante de Deus intercedendo por nós, e Ele sabe da nossa fraqueza e Ele se compadece dela. Meus irmãos, e se Jesus então é o sumo sacerdote para sempre, segundo o juramento de Deus, segundo uma ordem superior à ordem levítica, que é a ordem de Melquisedeque, nós temos Jesus para sempre. Ele é nosso e nós somos dele para sempre. Uma vez que nós estamos unidos a Cristo, nós pertencemos a Ele eternamente. Então nós estamos fadados, digamos assim, a maravilha de pertencer ao Senhor Jesus para sempre, porque Ele é o sumo sacerdote para sempre. Concluindo, nós temos um rei e sacerdote eterno, que enquanto nós vivemos, que nós possamos viver não para nós mesmos, que nós possamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo, porque não há sumo sacerdote melhor do que Ele. Qual é a sua necessidade hoje diante do sacerdócio de Jesus? Você precisa de perdão de pecados? Ele se ofereceu de uma vez por todas pelos seus pecados. Você precisa
que Ele fortaleça você nas suas fraquezas? Ele conhece as suas fraquezas. Você precisa se aproximar mais de Deus? Ele pode te aproximar mais de Deus. Você precisa ser salvo? Ele pode totalmente salvar você. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus, e Ele vai cuidar de você para sempre. Mas todo aquele que entregou a vida para Jesus agora não quer viver mais para si mesmo, quer viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que essa seja a verdade da nossa vida, porque nós temos um rei, sacerdote. Oremos. Faça sua oração a Deus. Agradeça a Jesus. Fala: Jesus, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor é o meu sacerdote. Eu quero ser salvo pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas. Eu quero entregar minha vida para te servir. Qual é a sua oração essa noite? Qual é a sua oração essa noite para o sumo sacerdote Jesus Cristo? Você quer ser salvo? Você quer perdão? Você quer se aproximar de Deus? Você quer força nas suas fraquezas? Você quer consagrar a sua vida para servi-lo? Qual é a sua oração essa noite? Faça ela.